Olá, seja bem-vindo a mais um EAD da TV Século XXI. O tema do nosso curso hoje é Para Ouvir Confissões, um curso destinado propriamente a confessores, mas também ao penitente, como podemos confessar-nos bem, quais são as regras para uma boa confissão, o que nos ensina a igreja, o que nos ensina a Sagrada Escritura, tudo isso você vai conhecer aqui no curso Para Ouvir Confissões, no EAD da TV Século XXI. Eu sou o Padre Gilberto, da Diocese de Santo Amaro, sou formado em Filosofia pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma. A minha especialização é propriamente em Metafísica e Ciências. E também na Diocese de Santo Amaro sou professor atualmente de Lógica Filosófica e Ética Filosófica. Uma grande alegria estar aqui com vocês pela TV Século XXI. Vamos começar propriamente o nosso curso sobre confissão. Que o Espírito Santo possa nos convencer dos nossos pecados, mas também inspirar o nosso entendimento, inflamar a nossa vontade, para que a gente possa fazer deste momento tão importante da vida de um cristão, também na vida do sacerdote, aquele que confessa, um momento único de escuta pessoal do Senhor Jesus. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o índice do nosso programa, que está sendo dividido propriamente em 7 temas. Podemos dizer que são 7 capítulos deste curso Para Ouvir Confissões. E gostaria de apresentar, você pode acompanhar agora pelo vídeo. Primeiramente, vamos começar com os aspectos teológicos do sacramento da confissão. Fundamentação bíblica, o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica a respeito deste sacramento e também o Código de Direito Canônico, que é o livro que dita as normas da Igreja Católica. Depois vamos passar brevemente sobre alguns aspectos filosóficos e psicológicos do sacramento da confissão, porque evidentemente, sendo uma realidade divina, mas também humana, não podemos ignorar. Entrando propriamente no aspecto do sacramento, o terceiro capítulo chama-se Dessacramento, sobre o sacramento. E ali vamos verificar qual é a matéria, a forma do sacramento. Todo sacramento possui uma matéria e forma, e também quem é que pode escutar confissões, quais são as condições para isso. Depois, como bem sabemos, a Igreja prescreve em alguns casos a absolvição coletiva. Precisamos explicar muito bem quais são os casos em que é válida a absolvição coletiva e também as partes do sacramento. Para uma boa confissão é muito importante também uma boa preparação, seja da parte do ministro do sacramento, como também do penitente. Depois, o local do sacramento, o sacramento, a importância do confessionário, o porquê a Igreja nos recomenda tanto o confessionário. Não é simplesmente um capricho, nem mesmo um detalhe, mas o sacerdote habituado à confissão pode perceber e experimentar de um modo único a importância do confessionário enquanto sacralidade, enquanto reverência ao sacramento. Evidentemente, a confissão pode ser realizada em outros momentos, como os veremos quando chegar nesse capítulo, mas desde já antecipamos a importância do confessionário. Depois, ex confessor, propriamente aquilo que compete ao confessor, né? Quais são as exigências para uma boa confissão? Vamos aprofundar um pouquinho sobre o sigilo sacramental, né, que todos nós sabemos, a confissão individual no sacramento ela impõe um sigilo ao sacerdote. Vamos verificar a graça de Deus para cumpri-lo e o que abrange esse sigilo. Também vamos falar brevemente sobre a pastoral da confissão, a importância da pregação sobre a confissão, o anúncio da palavra, a atitude antropológica, atitude psicológica, atitude humana do padre para com os fiéis e, evidentemente, a sua disponibilidade em ouvir as confissões. E a última parte, uma parte bastante prática, que eu espero de coração que seja de muita ajuda para você que já exerce o ministério da confissão, você, meu irmão sacerdote, você que é seminarista, diácono, se preparando para esse que, sem dúvida nenhuma, é um momento singular na vivência, no exercício do nosso ministério sacerdotal, onde podemos praticamente tocar a graça de Deus no coração de um fiel. Ali, aspectos humanos, o combate espiritual que jamais podemos ignorar, também a precariedade da formação dos nossos fiéis, que de alguma maneira é culpa nossa, porque nós devemos
evangelizá-los. E aqui está o EAD da TV Século XXI, justamente para formar bem o confessor e também os penitentes. Depois, um aspecto muito importante, levando em consideração os aspectos antropológicos, a cultura do nosso povo, nós precisamos entender bem a gradualidade de consciência. Evidentemente, não é a mesma coisa atender uma pessoa com um grau de instrução já bastante alto, uma pessoa que já teve um encontro pessoal profundo com Deus, uma pessoa que se confessa regularmente e uma outra que de repente vem ali a primeira vez para se confessar. Por isso, vamos discernir também aquilo que se pode e aquilo que se deve perguntar, por exemplo, em uma confissão. E aí distinguimos, o público, o penitente. Tem coisas que se pode perguntar a uma mulher, tem coisas que não se pode perguntar a uma mulher, depende da faixa etária também. Uma criança se pergunta de uma forma, você não pode ensinar um pecado a uma criança, por exemplo, a um adulto, uma pessoa de uma instrução maior. E também algumas profissões que exigem, evidentemente, um nível de sinceridade, de confissão um pouco mais aprofundado, um pouco mais delicado. Me dirijo agora a você, meu irmão no sacerdócio, a você que nos acompanha aqui pelo AD da TV Século XXI. Vamos então à Sagrada Escritura. Entrando nos aspectos teológicos do sacramento, a Sagrada Escritura é sempre uma fonte primária da revelação cristã. Sobre a confissão, nós temos propriamente uma passagem que é paradigmática. João, capítulo 20, versículos de 19 a 23, e assim nos diz. Você pode acompanhar conosco. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Aqui nós podemos observar de um modo particular que Jesus quis que o sacramento da confissão fosse mediado através de forma humana. Diferentemente de como ele fala, por exemplo, sobre a oração, que podemos entrar no nosso quarto, trancar a porta e dirigir-nos diretamente ao nosso Pai que está no céu e que nos ouve. Também quando diz que podemos nos reunir, quando um ou mais se unir nesse nome, ele está ali presente. Sobre a confissão, ele deixou uma forma para que isso fosse realizado. E esta forma é através da mediação dos seus apóstolos. Portanto, é pelo poder do Espírito Santo, por isso nós vemos que Jesus assopra sobre eles o Espírito Santo e diz: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Isso é muito importante porque na nossa cultura muitas vezes as pessoas perguntam: por que devo eu me confessar com o sacerdote? Como bem sabemos, não é assim em outras denominações cristãs, porém, tendo como referência a Sagrada Escritura, nos fica muito claro que o Senhor quis que os apóstolos fossem ministros do sacramento da penitência. Evidentemente, este poder, essa transmissão do perdão de Deus através dos apóstolos foram transmitidos por eles aos seus sucessores, através da imposição das mãos, do sacramento da ordem, que vamos refletir também ao longo deste curso. Nós vemos que o poder, a graça dada por Jesus se estende a todos. E por que assim? Jesus, sendo Deus, tinha a capacidade de conhecer o coração de uma pessoa, conhecer também o nível do seu arrependimento. Porém, bem, ele sabia que não estaria presente de forma física como estava naquele tempo e, portanto, preparando os seus discípulos através da formação, do seu segmento, institui através deles o sacramento da confissão. Este foi o aspecto bíblico. Temos diversas outras passagens, evidentemente, que nos falam sobre o sacramento da confissão, mas essa vamos colocá-la como modelo, como paradigmática, e vamos continuar também a entender um pouquinho o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, que também é uma fonte de revelação, o Código de Direito Canônico, para aprofundarmos nos aspectos teológicos do sacramento da confissão.